Aleluia, Deus. Que louvor maravilhoso. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que alegria poder compartilhar hoje a palavra do Senhor. Estou vendo aqui muitos amigos, estou vendo a Rachel ali, irmã Raquel. Deus abençoe sua vida, sua igreja. Essa aqui é a sua igreja, sua família. Tem mais, além da irmã Raquel, tem mais alguém aqui que não costuma estar toda quarta-feira? Tá toda a família do pastor Ferreira, porque hoje ele está completando 52 anos de ministério de idade. Deus abençoe, pastor, tem uma surpresa no final aí. Vamos ficar de pé, igreja? Mais uma vez eu peço, abra aí comigo a palavra do Senhor. Abra aí no telão para a gente. Apocalipse, capítulo 13. Meus irmãos, hoje nós vamos dar a série, o início a essa série, Geração Reborn, vivos na aparência, mortos na essência. Quero que você deixe entrar a palavra do Senhor, nós vamos ser breve. Quero aqui trazer sobre a igreja de Sardes, e eu gostaria que você acompanhasse. Já foi lido, mas eu quero ler junto com você aqui novamente. Capítulo 3 de Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito, as 7 estrelas, ou seja, essas são as 7 igrejas, né? A liderança está na mão do Senhor. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Olha o alerta: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também, olha só o verso 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, queremos, Senhor, te apresentar. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque já sentimos a tua graça aqui. Queremos, Senhor, ter o coração aberto para ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, num culto para te cultuar. Então recebe a nossa adoração. Fala conosco, meu Pai, é a tua palavra que será ministrada. Fala conosco, meu Pai, de forma poderosa. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, no nome santo do Senhor Jesus. Poder assentar. Sejam muito bem-vindos à nossa ADMIG Águas Claras aqui em Brasília. Todos que nos acompanham através das plataformas aí das redes sociais, você é muito bem-vindo também. Hoje nós vamos dar início a essa série. Está muito em alta a palavra reborn, está muito em alta aí os bonecos. Eu quero só dizer, irmãos, que a tradução do inglês reborn significa renascido ou nascidos de novo. Então, às vezes a gente fala, pastor, mas de onde é que está vindo essa palavra reborn? E essa mensagem não é sobre boneco, tá bom? Essa mensagem é sobre nós. Essa mensagem não é sobre... Essa mensagem é para o nosso coração. Então, existe uma geração que nós precisamos tratar, existe uma geração que nós precisamos trazer orientações, e nós vamos ter apenas 4 episódios. Nesses 4 episódios nós vamos falar hoje, vivos na aparência, mortos na essência. No segundo nós vamos tratar famílias de aparência, relacionamento de plástico. Essa mensagem da próxima semana, referente a relacionamento,
Pode me dar um pouquinho de retorno aqui? Vai ser, irmãos, relacionamento de plástico, entre famílias, relacionamento no lar, relacionamento na sociedade, vai ser muito boa. A terceira, sem crescimento, sem fruto. Vamos falar aqui sobre crescimento, qual área da vida não estamos crescendo, o que precisamos crescer na área espiritual. Será que estamos crescendo na área espiritual? Será que verdadeiramente temos maturidade espiritual? E na última, sem choro, sem cruz, sem céu, a geração que não sente. Tudo isso remetendo, claro, à questão desses bonecos realistas, a comparação dessa geração. Mas eu quero aqui adentrar com vocês aspectos, antes de nós adentrarmos a essa pauta, da onde então surgiu? Quais os aspectos importantes? Eu quero pontuar, porque muitas pessoas podem falar, agora a igreja não está mais falando da Bíblia, agora, não, irmãos, nós estamos apenas contextualizando, nós estamos trazendo o contexto atual. Então, eu quero trazer o contexto para vocês, contexto social e emocional. Ele nasce de um território sensível da área humana, ou seja, de onde surgiu isso? Pessoas que perderam alguém, que é o luto, a ausência, e o cuidado e a tentativa de suprir vazios emocionais. Irmãos, a nossa geração, a nossa sociedade, ela está com um vazio, a nossa sociedade está doente. Muitos estão se relacionando com árvores, muitos estão imitando, no shopping. Eu já vi lá em São Paulo, não sei se os irmãos já contemplaram, eu estava no shopping, eu vi uma jovem levando outra na coleira. Isso já é uma realidade da nossa sociedade. Tudo isso porque existe um vazio. As pessoas, elas tentam preencher vazios. Observe, irmãos, diariamente milhares de pessoas sentem-se assim. Está vendo essa imagem aí? Sentem o seu coração vazio, estão tentando preencher com redes sociais, com relacionamento, tentando preencher de várias formas esse vazio. Também mães que perderam filhos, elas adotam ali um bebê reborn e tentam encontrar consolo naquele bebê. Mulheres que não podem ou não puderam gerar, biologicamente. Eu conheço várias, estou orando por várias mulheres que não puderam gerar filhos no casamento. Pessoas com traumas afetivos que projetam no boneco um cuidado terapêutico. Então, pessoas que têm um trauma afetivo. Existem pessoas, irmãos, que são dependentes emocionalmente de alguém. Nós, pastores, passamos por isso. Nós oramos aqui, acaba o culto, falei, irmão, levanta a mão, eu vou orar. Mas aí acaba o culto, pastor, o senhor pode orar por mim? Irmãos, nós acabamos de orar, não, mas eu preciso de uma oração. Outro dia, nós estávamos domingo, depois de pregar no sábado, pregar no domingo pela manhã, pregar numa reunião da tarde à noite, eu com a minha esposa chegamos cansados, e o telefone não parava de tocar. Ela atendeu, ela falou, aí a pessoa do outro lado falou, não, é porque eu vi vocês pregando hoje, eu queria só que vocês orassem. Era quase meia-noite no domingo. Então, existe uma geração que tem um vazio, e existe uma dependência emocional. Mas além disso, irmãos, esse uso em tratamento terapêutico, são usados como suporte esses bebês, para quê? Emocional, para pessoas com depressão profunda, demência, luto materno, ou, como eu já falei, ou um vazio. Então, irmãos, aquilo que era bom, aquilo que foi achado pela medicina, para fazer um tratamento, aquilo que era algo bom, acabou se transformando no que nós temos visto nas redes sociais. Uma dependência, uma geração que não está doente, que não é demente, que não está de luto, mesmo assim, não quer ter filhos, não quer ter o trabalho, porque o boneco, irmãos, ele não tem que se alimentar, apesar de muitas mães, a gente vê nas redes sociais tentando alimentar. Um boneco, ele não fica com febre, ele não pega dengue, não precisa levar no hospital, apesar de muitas mães
né, tentarem levar lá no SUS. Então, dá muito mais trabalho. Mas aquilo que era um tratamento, observe, eu vou repetir, eu não estou falando de bonecos. Essa ministração é para membros da nossa igreja, para pessoas que nos acompanham na rede social. Eu estou falando de pessoas. E ainda, amados, existe muita polêmica em relação aos direitos. Você pode me perguntar, pastor, eu estou preocupado. Agora a fila preferencial vai aumentar. O senhor vai ter que batizar, apresentar na igreja. Será que eu vou poder ter 5 bonecos para ganhar 5 Bolsa Família? Tem gente já alegre com isso. Já tem gente dando entrada lá para ganhar Bolsa Família. Será que vai ter direito ao SUS, escola pública? Então, irmãos, são muitas indagações em relação ao direito. Mas eu posso te garantir, a nossa Constituição existe um artigo de direitos fundamentais, que é o nosso artigo número 5º. É o artigo 5º que ele tem as garantias e os direitos fundamentais. Lá, a lei, no nosso artigo 5º, da nossa Constituição de 1988, vai dizer, garantias, direitos fundamentais, a pessoa, o quê? Humana. Lá, a nossa Constituição não vai dizer de aparência de pessoa, de boneco, mas os direitos e garantias fundamentais, anote isso, não fique preocupado, você não vai perder direito. As pessoas geram polêmica, as pessoas começam a ficar preocupadas, e agora a fila no SUS vai ficar mais difícil. Não. Então, se você está preocupado, a resposta é não. Ah, mas a questão de ser criança, não, existe a nossa lei 8.069 de 90, que é a lei, lá, a ECA, né, Estatuto das Crianças e do Adolescente, é categórica ao definir como criança, o conceito, criança é a pessoa até 12 anos, de idade, o quê? Incompleta. Ele mais uma vez aqui, a pessoa, e não a aparência. Então, fique tranquilo, se você está preocupado em perder seus direitos no SUS, a nossa Constituição e a nossa lei espaça, ela não tem abertura para esse tipo de direito. Mas você pode estar se perguntando, pastor, por que a nossa geração aconteceu e está acontecendo isso? Tentativas de suprir um vazio emocional. Vivemos em uma geração que tenta materializar aquilo que não pode ser preenchido com a matéria. Eu vou repetir, nós vivemos uma geração onde nós tentamos preencher coisas que não conseguimos preencher com a matéria. Nós temos os influencers, até houve uma separação ontem, que está uma polêmica, que eles ostentam o quê? Uma aparência de bom casais, uma aparência de bilionário, uma aparência que anda de Ferrari, para tentar, até esses influencers tentam preencher vazios existenciais com coisas tangíveis. Você está entendendo isso? Tenho certeza que você tem alguém, um amigo, você conhece pessoas que tentam preencher com barcos, lanchas, carros, são tentativas de preencher, irmãos, vazios que não vão conseguir com coisas materiais. Irmãos, sabe qual é o nosso segredo aqui na igreja? Nós sabemos como preencher esse vazio. Nós acordamos, e o Senhor renova a nossa esperança, nós acordamos com um coração cheio, cheio de quê? De alegria, porque se for procurar lá no coração do pastor Jonathan, você vai encontrar ele cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo. Não está vazio os nossos corações, porque nós não tentamos preencher com coisas materiais. Isso já é um alívio, mas é por isso que está acontecendo. Existe aí, irmãos, Pascal, ele diz que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido por nenhuma criatura, mas apenas pelo próprio Deus. Irmãos, existe um vazio. Coloquei até uma escultura. Essa escultura é lá na Suíça, onde, esqueci o nome do autor, ele fez essa escultura de um homem. Interessante que existe um vazio, e esse homem está olhando para si mesmo, ele está inclinado, olhando. Eu posso te garantir uma coisa, se você levar só isso para sua casa hoje, você que me assiste, existe um vazio,
Só Deus pode preencher este vazio que tem se instaurado dentro do teu coração. Só Ele pode preencher. Amém, igreja? O Senhor, Ele vai preencher vazios, vai preencher coração que está vazio. Eu creio nisso. Mas além disso, irmãos, Colossenses capítulo 2, de 9 a 10, vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Existem duas informações aqui: e estás perfeito nele. Paulo, na parte A desse versículo, ele está combatendo uma heresia para aquela igreja ali. As pessoas não achavam que existia plenitude na divindade de Jesus. Então ele está combatendo. Primeiro ele fala: habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok, mas para a nossa matéria aqui, para que nós estamos estudando, ele vai dizer: e estás perfeito nele. Quem está em Cristo já é completo. Repita isso comigo: quem está em Cristo é completo. Aleluia. Viu, irmão Esther? Que maravilha. Quem está em Cristo é pleno, é completo. Mas ainda, amados, Agostinho, em uma das suas confissões, ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Olha essa dica, hein, pastor Ferreira? Que maravilha, né, pastor Ferreira? Enquanto, irmãos, o nosso coração não estiver em Cristo, nós não teremos repouso. Não adianta buscar nas coisas materiais, tangíveis do mundo. Enquanto o nosso coração não estiver fito nele, nós teremos um coração vazio. Porque ele diz: eu sou o caminho. Olha aí, não é um dos caminhos, ou mais um caminho. Eu sou o caminho, a verdade, porque se existe a verdade é porque existem mentiras. E ele está falando: e eu sou a vida. Irmãos, tudo que se afasta dele, ainda que traga consolo temporário, é morte disfarçada. Você entendeu isso? Tudo que se afastar de Cristo, ainda que traga um consolo temporário, isso é morte disfarçada. O maior youtuber do Brasil, o Whindersson Nunes, ele está internado em uma clínica de reabilitação. Pastor, mas não foi ele que falou que ele ganha $500 mil, porque ele é o maior do Brasil? Ele ganha do youtuber por mês. Ele não ganha no TikTok mais $300 mil, e mais do Instagram para fazer uma postagem, quase $1 milhão. Olha o salário de quase 5 milhões por mês. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos afastados de Jesus, e a sociedade, ela tem se afastado, de Cristo. Alguns países da Europa se afastaram de Cristo, estão pagando as consequências, estão pagando por isso. Então, amados, o tom dessa série, eu quero dizer para vocês, não é julgamento contra pessoas que usam bebê reborn, não é. Eu estou falando sobre pessoas, muito pelo contrário, reconhece e eu respeito o lugar desse movimento. Eu uso o bebê reborn aqui em uma analogia pastoral para denunciar espiritualidade e estética sem essência. O meu desejo aqui é denunciar uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade sem essência. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: é possível ter todas as formas de religião e mesmo assim não ter nada de realidade espiritual. Ou seja, é possível ter um bom louvor, é possível, irmão, levantar a mão, temos uma liturgia impecável, uma entrada de excelência, e ainda assim, irmãos, estarmos distantes da verdadeira espiritualidade. Você entende isso, igreja? Você consegue, talvez, olhar o que tem acontecido hoje? Essa igreja aqui que vocês estão vendo aí, a igreja de Sardes, irmão, ela tinha nome. A Bíblia vai dizer, tem nomes lá em Apocalipse. Quem escreve essa carta é João. Ele está numa ilha de Patmos, exilado. Ele escreve a carta às 7 igrejas. E aqui,
Quando ele chega em Sardes, ele traz uma orientação, ele traz um ensinamento, ele chama a atenção. Olha, Sardes, fica atento, porque tu tens nome de que vives e estás morto. Irmão, se você for olhar, olha essa igreja, a ruína dessa igreja. Imagina a imponência dessa igreja de Sardes. Lá, a cidade de Sardes, ela vivia em um glamour temporal muito grande. Se gabava, porque lá tinha pessoas muito ricas, milionárias da época. Lá existia um muro quase impenetrável em Sardes. Mas, irmãos, por ela ser imponente, por ela ser uma cidade muito significativa naquele contexto, duas grandes invasões, pela soberba, a cidade de Sardes era impenetrável, mas por essa soberba, por duas vezes, duas guerras, invadiram lá, e é por isso que ali João ele traz essa analogia. Por duas vezes, essa cidade ela foi invadida, e toda a soberba que tinha. E é interessante que João, ele traz uma analogia dessa cidade. Irmãos, olha esse ensinamento aqui. A cultura daquela cidade, com aparência, a cultura daquela cidade, com aquela arrogância, estava se transferindo para a igreja. Você está entendendo isso, irmãos? Muitas das vezes, a cultura, ela tem influenciado a nossa igreja. Eu falo a igreja como um todo. Nós não podemos sofrer a influência da cultura, irmãos. O mundo, muitas das vezes, está entrando sorrateiramente na igreja, e nós vamos relativizando as coisas. Pastor, eu vou ali, num forró gospel, eu só te digo vai, viu, Amarildo, que eu estou de olho em você, só te digo vai nesse forró gospel. Pastor, eu vou na festa junina da igreja fulano de tal. Irmão, não vá. Se você for estudar a história das festas juninas, você vai ver que é algo pagão, satânico. Não vá. Então, nós vamos misturando discoteca, que foram feitos pactos lá atrás, de sangue, escuridão, e nós vamos relativizando. E a cultura, ao invés de nós sermos sal para essa sociedade e influenciar, a cultura tem que sair daqui. A cultura, ela deve sair daqui. Vamos ser honestos. Vamos ter uma sociedade íntegra. Vamos ser cristãos, irmãos, para salgar, sermos ali advogados, professores, engenheiros, médicos, enfermeiros, para nós salgarmos, pastor Laci, essa geração. Muitas das vezes o que tem acontecido, o que aconteceu em Sardes, só tinha uma aparência de espiritualidade. Só tinha uma aparência de igreja. Talvez lá, irmãos, levantavam as mãos, postavam as redes sociais. Lá em Sardes, estava no Instagram na segunda-feira. Uma aparência, né? Lá tinha o quê? Um bom nome, reputação, influência, boa liturgia, boa oratória, líderes, né, respeitados. Essa igreja, ela parece muito linda, isso é apenas a ruína. Então, nada mais são do que igrejas terapêuticas. Ajudam, o que é uma igreja terapêutica, pastor? Ajudam a aliviar o sentimento de culpa, criam vínculos emocionais, oferecem conforto moral, mas não produzem vida espiritual verdadeira. Cuidado, irmãos. Era o que estava acontecendo em Sardes, uma aparência, e não produzia vida espiritual verdadeira. Eu estou falando aqui para uma igreja, Assembleia de Deus. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com a aparência do casamento. Tome cuidado com a aparência das redes sociais. Às vezes, irmãos, nós invejamos a espiritualidade de algumas igrejas nas redes sociais, mas você não sabe como é que está aquele casamento, aquela empresa, aquela igreja. Às vezes tem sido sustentado apenas por aparência. Parece vivos versus viver verdadeiramente a vida. Igreja viva ou exposição de bonecos? Aquela igreja em Sardes, ela tinha uma aparência, programações bem montadas, músicas ensaiadas, estrutura de excelência, mas sem vida, sem cruz. Igreja sem arrependimento.
Irmãos, eu não quero ser pastor de uma igreja que eu não veja mais choro de arrependimento na Santa Ceia ou em um culto. Eu não quero mais ser uma igreja sem cruz, porque, olha, vem para cá para a nossa igreja, vamos dançar junto, vamos lançar uma fumaça, vamos fazer uma igreja bar, uma igreja discoteca, uma igreja do forró, sangue de Jesus. A nossa igreja, ela tem que ter, irmãos, vida com Deus, arrependimento, cruz, arrependimento, cruz, arrependimento. Senão, irmãos, eu vou ser um pastor, que eu vou estar conduzindo vocês para qualquer lugar, menos para a glória, menos para o céu. E eu não quero ser esse pastor, porque vocês viram que o líder foi cobrado no início do capítulo aí. Então, muitos ainda mantêm o ministério a título, né, a presidência, a agenda cheia, mas por dentro já não há choro, não há fome por Deus, não há vida, não há cruz, não há arrependimento. Todos nós vimos a história, um pastor, vou falar conosco agora, pastor da Assembleia de Deus, a amante postou nas redes sociais as fotos aí, irmãos, mas pastor, era o pastor presidente, era o pastor fulano de tal, era líder. Irmãos, nós precisamos procurar frutos nas pessoas. Quem nós estamos seguindo nas redes sociais? Agora que as redes sociais viraram igrejas, e aí nós conseguimos ali orar por milagres, fulano ora por milagres na rede social e pede o Pix. Tome cuidado com isso. Quem você está seguindo? Às vezes, irmãos, a gente pensa que é bênção, irmão Sueli. Às vezes a gente pensa que está sobre uma cobertura certa, um homem íntegro, e a gente está aí, coberto de maldição, e trazendo maldição para a nossa casa. A fé reborn. Segundo aspecto, irmãos, essa fé reborn, uma religião da imitação, porque bebê reborn é um símbolo da era que nós vivemos, sim ou não? Você fala assim, agora está na moda falar, irmão, não está na moda agora. O bebê reborn é apenas um reflexo, é um símbolo dessa geração. Tudo é aparência, é o filtro, é o botox, é a roupa apertada. Tem homens e mulheres que usam por baixo uma roupa que se vai tão apertado para a igreja que não pode levantar a mão. Por que você não pode levantar a mão? Porque eu estou usando uma roupa para parecer mais magro. Eu estou usando um filtro. Eu nem te reconheci, irmão. Era tanto filtro lá no Instagram, que quando o irmão veio aqui apresentar, eu falei, pastor, eu falei com o senhor ontem no Instagram, no direct. Eu falei, não, foi outra pessoa que falou comigo. Porque é uma geração de aparência, e nós precisamos resgatar isso. Jesus, através de João, nessa carta, ele quer resgatar uma geração que imita a vida. Não é, irmãos? A geração do Instagram, ela imita, vai postar uma viagem, partiu lá na asa do avião, né? Partiu lá embaixo no avião, e lá dentro do avião, e está na piscina, às vezes triste. Estou aqui na piscina, aproveitando, e os filhos lá, pai, vamos tomar banho? Mãe, vamos mergulhar? Vamos ficar de... não, peraí que eu estou aqui, rolando no Instagram. A minha esposa trouxe uma mensagem domingo, procure aí nas redes sociais, irmãos, sobre essa geração ocupada, super ocupada, e ela falou algo que me marcou. Ela foi na escola, e tinham 20 boquinhas de criança, ela precisou identificar a boca do João e do Pedro, ela acertou a do João, e errou a boca do Pedro, e ela trouxe aqui uma mensagem. Quantas vezes as pessoas que nós amamos, a gente também não consegue identificar a sua voz, a gente já não consegue identificar o seu olhar, o seu rosto, a sua fisionomia. Pessoas, a geração está passando, nós estamos passando, irmãos, estamos ficando velhos. Olha, eu quero parabenizar a família do pastor Ferreira, os filhos, todos os filhos estão aí, pastor Ferreira? Ou falta mais alguém? Está uma parte dos filhos, a maioria, né? O senhor tem 300? Tem 2 fileiras de banco ali cheio, só falta um. E as noras, estão aí as noras?
Eu quero parabenizar aqui o pastor Ferreira, 82 anos, é membro assíduo. Ele só está sentado ali, mas aí tem uma vaga ali cativa, é a vaga dele. Ele trouxe, e os filhos entenderam isso, o amor pelo pai. Ele trouxe, e os filhos vieram, eles iam jantar, ainda vão lá no Coco Bambu, eu acho. Eles iam jantar, mas eles vieram prestigiar o seu pai. Isso é muito importante para o pastor Ferreira, não é, pastor Ferreira? Isso é muito importante porque é o reflexo do amor, é intencional, irmãos. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação intencional. Então, nós precisamos entender que essa geração é apenas um reflexo. A ausência da palavra, da oração, da presença, manifesta no espírito, é o verdadeiro critério dessa morte espiritual. Já não tem palavra, né? A revista BMC, irmão, aponta que os bonecos reborn podem provocar resposta sim emocional, mas não tem eficácia em processos de cura interior profunda, pois não promovem elaboração real de traumas, apenas simulam a presença. Ou seja, não é o brilho externo da religião que salva, mas é a realidade interna da graça operando no coração. Amém, igreja? Jonathan Edwards fala isso. Não é o brilho externo da religião que salva, mas é a realidade interna da graça operando aqui, ó, em nossos corações. Assim também são muitas igrejas, produzem ambiente, mas não transformação. Elas até têm Bíblia, irmãos, quem está com a Bíblia, às vezes a gente fala, e essa palavra, e não sei o que, né? Aparência religiosa, mas você vai ver, não tem profundidade. Até tem Bíblia, mas não tem palavra. Tem louvor, mas não tem adoração. Tem movimento, mas não tem quebrantamento. Cuidado, irmãos. Se a gente já não chora mais, se a gente, ontem nós passamos aqui o louvor da tarde de milagres, chorando, uma presença gloriosa do Senhor, olhei para a igreja, muitos adorando, irmãos, talvez a tua fé esteja morrendo, se você já não se sensibiliza mais com algumas coisas da igreja, talvez você esteja frio ou morto de pé, só a estrutura, tem movimento, mas não tem quebrantamento, tem culto, mas não tem mais arrependimento, não tem mais cruz. Pode passar. Acho que falhou aqui. Pode passar, meu filho, por favor. Cristãos reborn são aqueles que aprenderam a representar a fé, mas nunca a viveram. São especialistas em performance, mas estranhos à presença. Até são especialistas da glória, levanta a mão, mas a presença já não reconhece, os céus já não reconhecem. Existem pessoas dentro da igreja, irmãos, usando máscara. Às vezes eu já vi pessoas levantando a mão, tirando selfie e chorando. Eu não entendo isso. Chorando, levantando a mão e tirando selfie para mostrar o quê? Uma falsa espiritualidade. Quando entrar aqui nessa igreja, por favor, irmãos, tire a máscara. Seja sincero, sincera, tire a máscara, entre com um coração verdadeiro, entre naquela porta, Senhor, fala comigo, eu preciso restaurar, Senhor, a minha família, eu preciso restaurar a minha vida espiritual, deixe a máscara lá para o lado de fora, abandone, abandone essa máscara de vez, amém, igreja? Então, sinais de uma fé morta. Primeira coisa, a insensibilidade espiritual, já não se quebranta mais, como eu falei, o pecado se tornou comum, e o que mais? O espírito se cala, e a alma se endurece. Irmão, você conhece alguém com coração duro? Eu vou lá na igreja, porque vai ter um abacate, eu vou lá na igreja para bater meu ponto, o coração está duro, irmãos. Deus, Ele está em busca de corações quebrantados. Senhor, fala comigo. Você acha que você veio em vão aqui? Você acha que você está em vão me assistindo? Deus, Ele está olhando corações. Sabe, irmãos,
Pessoas que vêm, ao invés de, prestar atenção, fica analisando a teologia. Mas essa teologia não foi boa, a aplicação não foi boa. Deus está falando para alguém: é melhor você amolecer este coração, aquebrantar este coração, porque você já perdeu a sensibilidade. Mas aí nós temos essa resistência também à correção. Tudo que pregamos aqui, existem pessoas que dizem assim: o pastor Marcelo está falando e jogando indireta para mim. Talvez você não seja indireta, porque, irmãos, se tem uma coisa que esses homens aqui sabem, a minha igreja, eu não uso como covarde esse microfone. Deus me dá as séries, eu ministro. Microfone não é para você usar de covardia e humilhar as pessoas. Microfone é para você pregar a palavra, e é a palavra de Deus que vai corrigir, é a palavra de Deus que vai te colocar de volta no caminho. Ouve sermão como crítica, às vezes, mas olha, isso foi uma crítica para o meu casamento. O pastor sabe o que está acontecendo, o coração se torna blindado já à exposição da palavra. Você conhece alguém que o coração a gente prega, aí sai daqui e vai cometer os mesmos pecados? Sai daqui frio, sai daqui e vai cometer os mesmos erros? Irmãos, o coração cauterizou. E aí, amados, o que Deus ordena, a gente faz. Aí, se você vai abrir seu coração, se você quer morar no céu, aí isso já é algo pessoal seu. E o último, C, conformismo com o mundo. Lá em Romanos capítulo 12, o verso 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Mas nós queremos nos adaptar ao mundo, relativizar o pecado. Mas se eu fizer isso, é em prol da minha família. Deus conhece o meu coração. Irmãos, se você usa essa hipocrisia de que Deus conhece o teu coração, você acaba com isso hoje, porque Deus verdadeiramente, Ele sonda corações, Ele conhece o nosso coração, mas é para saber se você tem quebrantamento nesse coração, honestidade nesse coração. Chega de ser crente mentiroso, chega de ser crente caloteiro, chega de ser crente cheio de palavrão no trânsito, pornografia na internet, no celular. Chega. Deus está dizendo para alguém: olha, uma hora eu venho contra você como ladrão. Eu nunca vi, irmãos, um pecador que ouve a palavra e Deus não venha. Deus traz um alerta para essa igreja: olha, vigia, conserta. Existem alguns remanescentes aí, mas existem muitos que eu não estou me agradando das obras. Deus fala à igreja de Sardes. Existem muitos que não estão Deus não está se agradando com o que você tem feito na sua casa, com o seu casamento. O que é que você tem feito com a família que eu te dei? O que é que você tem feito com o filho que eu te dei? Deus está dizendo: o que é que você tem feito com o salário? Porque tudo isso, irmãos, vem de Deus. Muitas das vezes nós achamos que passamos no concurso pelo nosso mérito, achamos que Deus nos deu uma empresa pelo nosso mérito. Tudo está nas mãos de Deus. Eu acabei de falar do influencer, mas tem muitos milionários que têm um coração vazio e estão lá no fundo do poço, porque simplesmente se conformaram, simplesmente fecharam os seus ouvidos ao chamado de Deus. E esse é um alerta para todos nós. Apatia em relação à presença de Deus. Faz quanto tempo que você não ouve pela manhã a voz de Deus? Senhor, vai comigo neste trabalho. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Eu quero aqui abrir, Senhor, a palavra. Fala comigo aqui no livro de Ezequiel. Olha, abri aqui no livro de Ezequiel. Deus pode falar com você no livro de Ezequiel? Pode. Deus, fala comigo em Abacuque. Fala comigo em Apocalipse, Senhor. Fala comigo. Faz quanto tempo, irmãos, que você simplesmente está apático a tudo? Não se relaciona na igreja, não dá seu dízimo.
Irmãos, Deus quer o todo. Não adianta ser mesquinho, olha, eu vou para a igreja e canto, já faço minha parte. E nós não ajudamos com o nosso dízimo, a igreja? E aí eu sento aqui no microfone que o meu irmão com o seu dízimo se esforçou e devolveu. As pessoas que estão em integridade, o ar-condicionado que foi pago à luz com o dízimo do meu irmão. Deus, Ele conhece e sonda. Ele não quer a metade ou um quarto. Ele quer todo o nosso coração. E nós temos sido essa geração apática. A oração virou, então, formalidade. Eu engrosso a minha voz para orar. Ou, vocês já viram pregadores que começam uma introdução, Pai das luzes, Altíssimo Redentor. Não passa orações que não passam no teto, porque são orações mecânicas. O jejum ele já perdeu o seu propósito muitas das vezes. A palavra já não queima no nosso peito, a palavra já não arde no nosso coração. A Bíblia então abre e o coração está simplesmente apático. Eu sempre digo, irmãos, o perigo da morte espiritual é que ela é silenciosa. Essa morte espiritual, ela é silenciosa. Você continua pregando, cantando, liderando, mas por dentro, faz tempo que está morto. Faz tempo que esse coração endureceu, esfriou, porque é um processo que vai se afastando aos poucos da casa do Pai, vai se afastando aos poucos da casa de Deus. Então, cuidado, se você está nesse processo, o único caminho de tudo isso, diga comigo para você aprender, diga regeneração pelo Espírito, diga regeneração. A igreja de Sardes precisava nascer de novo. A nossa igreja, nós precisamos, irmãos, nascer também de novo. Nós precisamos ser reborn, pastor, ao pé da letra nós precisamos nascer, ser nascidos, renascidos, ou nascidos de novo, reborn. Precisava de um milagre que só o Espírito Santo pode operar. Eu vou repetir, nós precisamos na nossa geração, nos nossos filhos, nessa geração, de um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode operar. Lá em Tito, no capítulo 3, o verso 5, diz assim: segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, aleluia, para Ele nos lavar e regenerar mediante o que? O Espírito Santo. Levante a sua mão, porque em nome do Senhor, você que está orando por alguém, Deus vai regenerar através do Espírito Santo. Deus vai trazer um fogo do Espírito Santo. Deus vai transformar corações, aleluia. Eu creio, querido, a nossa geração ainda vai passar por um avivamento, uma regeneração que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Mas o que é então, pastor, regeneração? Olha o que diz Agostinho, deixa eu voltar aqui. O que é regeneração? A fé começa quando morremos para nós mesmo e vivemos para Deus. A regeneração é o coração batendo o quê? De novo, reavivado. É o pulmão enchendo do ar do céu. É o Espírito invadindo a alma e dizendo: vive, vive, aleluia, reaviva, reanima, vive. Isso é regeneração, aleluia. Quem quer ser regenerado aí, queridos? Aleluia. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Ele vai regenerar sim famílias, gerações reborns, gerações de aparência, famílias de aparência. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, ele há de regenerar tudo isso. É um momento em que pecador incapaz de buscar a Deus por si mesmo, lembra da escultura olhando para si e em dúvida, pecador não consegue se regenerar, é alcançado pela graça irresistível e passa da morte para a vida.
não é religião, é ressurreição, não é performance, é nascimento, não é graças a Deus que não é aparência, mas todavia é essência. Queridos, então, passos para voltar, e eu quero aplicar e encerrar essa mensagem. Vamos lá, lendo aqui, a Bíblia diz assim, aplicando agora, leia comigo, dá para ler junto? Ser vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Cuidado, Deus está dizendo para alguém aqui, para todos nós, cuidado, porque Ele anda de perto olhando as nossas obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e não saberás o que hora ele virá sobre ti. Ou seja, diga comigo, vigilância. Irmãos, vigilância é um mandamento, é algo intencional nosso. Vai pecar, Senhor, me ajuda a vigiar. Senhor, Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí diga comigo, não me deixe cair em... É intencional ou não? Senhor, não me deixa cair em tentação, não me deixa, Senhor, pecar. Então, diga comigo, vigilância. Quando ele fala confirma, o que resta são aqueles que estão lá na igreja e precisam ainda de instrução, precisam ser confirmados no Espírito, na palavra. Então, João adverte aquela igreja, olha, confirma aqueles que restam, lembra-te da palavra de Deus, lembra-te das mensagens, das séries de mensagem. Eu pastoreei uma igreja, onde tinha um jovem, aquele jovem recebeu foi crivado de bala. Se você nunca viu alguém que sofreu atentado de arma de fogo, está ali o Riner, já viu muitos isso, né, Riner? Alguns buracos de bala começam a sair sangue, muito sangue. Como levou alguns tiros nessa região aqui, eu cheguei lá, peguei na mão daquele jovem sangrando, minha mão ficou cheia de sangue. E aí uma das coisas que me marcou foi lá, irmãos, na Rua da Paz. Uma das coisas que me informou é que aquele jovem estava cuspindo sangue, e ele falou assim, pastor, eu lembro da mensagem de domingo, um domingo que o Senhor pregou, e o Senhor me usou como exemplo. Aquele jovem, ele não resistiu, e ele morreu. Nós fizemos o velório, mas aquele jovem, ele foi assassinado por outros bandidos, porque ele estava cometendo assaltos. E nessa favela, quem cometia um assalto, eu não sei se é assim hoje lá, quem era ladrão lá dentro, a quadrilha, eles matavam, né, os traficantes, eles matavam, eles executavam a pessoa, o pai que era da igreja, ele ouvia muitas vezes, desde criança, eu dei aula para aquele menino, como adolescente, mas ele tomou uma decisão, irmãos. A palavra está dizendo, vigia, ser vigilante. A gente não quer vigiar, depois a culpa é do pastor, a culpa é da irmã que não orou para mim. Não, irmão, Deus está dizendo, vigia, é você, toma essa decisão. Eu não vou usar droga, não vou usar maconha, eu não vou mais usar isso, não agrada a Deus, e isso vai trazer consequências. Você está entendendo? Diga amém. Ser vigilante, confirma, escuta, lembra-te daquilo que você ouve aqui, querido, mas não só lembra, aplica, pratica, coloca em prática. Guarda o quê? Guarde e arrepende. Pratica, coloca no teu coração essa palavra e arrepende. Não existe, irmãos, cristianismo sem arrependimento.
Não existe cristianismo sem cruz. Eu vou repetir: não existe cristianismo onde, Senhor, eu me arrependo, eu quero entrar, Senhor, com o coração aqui quebrantado. Na cruz nós tínhamos Jesus e 2 ladrões. O que não se arrependeu foi para o Hades, foi para o inferno. Mas o que se arrependeu disse: Senhor, nós somos legítimos assassinos, ladrões, mas o Senhor não merecia estar aqui. Houve ali um arrependimento, e o Senhor Jesus falou para ele: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve arrependimento. Deus está falando para alguém: arrepende-te quando há tempo. Deus falou conosco: cuidado, não saberás a hora que eu virei sobre ti. Eu virei como ladrão, irmãos. Se a gente está numa parada de ônibus, andando ali, e se você souber que o ladrão vai puxar o teu celular, você vai ficar passando na internet lá no seu celular? Não, é da mesma forma. Pare com essa história: eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar. Irmãos, aquele jovem que foi assassinado, próximo da igreja, numa escola bíblica, ele também estava aproveitando a vida. Irmãos, aproveitar a vida é ter paz no coração e morar no céu. Isso é aproveitar a vida, aleluia. Amém, queridos? E para finalizar, pastor, terceira vez que o senhor fala: sem arrependimento não há regeneração. Arrependimento é rasgar o coração, não as vestes, é dizer: Senhor, eu morri por dentro, mas quero viver de novo. Isso é arrependimento. Jesus ainda está à porta, Ele ainda chama, Ele ainda cura a igreja, e Ele ainda cura igrejas e crentes que morreram na essência, mas Ele não impõe. Deus não impõe, é algo voluntário, nosso, intencional. Ele bate a porta. Fica de pé, igreja. E Ele diz assim para hoje no nosso coração: eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo em porta, e você que me assiste, quero dizer que essa mensagem é para você. Deus está batendo na porta. Ele está dizendo: arrepende, vai lá, vê onde você caiu, volta, filho, ao primeiro amor, volta, filho. Essa geração reborn, querido, você não é demente, você não está de luto, você não é para viver de aparência. Parece que tem nome, mas não é. O que adianta, queridos, viver de aparência? O que adianta fingir uma coisa que você não é? Jesus está dizendo: eu quero que você venha, para você viver os melhores dias da tua família, do teu ministério. Querido, Ele quer fazer de você, querido, um legítimo homem, íntegro, honesto, aleluia, sem máscara, sem transparência. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo. Deus está dizendo: eu vou cear contigo, meu filho, eu vou cear contigo, minha filha, cearei com ele, e ele ceará